Vai ter jogo aqui que você guarda com muito carinho no seu coração, que fez parte da sua infância, mas que aparentemente os críticos da época não gostaram. A gente já viu esses jogos no PlayStation 2 e no PlayStation 3, mas hoje é a vez do nosso querido Play 1. Então se prepara porque a gente vai ver aqui jogos de PS1 que os críticos odiaram, mas que os jogadores adoraram. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, bora começar com um jogo que até mesmo alguns jogadores também torcem o nariz, tá? Só que os críticos pegam mais pesado com ele. E eu tô falando de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, que é um jogo de luta 2D lançado pro Play 1 que muitos críticos simplesmente odiaram, dando a vergonhosa nota de 25 de 100 no Metacritic. Eles criticaram muito a gameplay, chamando de lenta e falaram que os comandos eram imprecisos. Também foi criticado a ausência de certos modos de jogo e os gráficos, chamando de medíocres. Pra vocês terem uma ideia, alguns falaram até que tinha jogo de Nintendinho que era mais bonito do que isso aqui. Aí eu acho que já pegou pesado demais. Ah não, aí ele extrapolou. Mas assim, a gente tem que combinar que esse jogo parece muito mais algo de Super Nintendo do que de PlayStation 1, e o Play 1 tinha potência suficiente pra ter um jogo mais movimentado, mais rápido, né? O Dragon Ball Final Bolt, que muita gente também gosta, se você for jogar hoje em dia, ele envelheceu mal, mas era em 3D, era uma novidade da época, um jogo assim do Dragon Ball, então dava pra aceitar. Agora esse aqui que era 2D, não que isso seja um problema, mas ser lento, realmente eu tenho que concordar um pouco com os críticos aqui nesse caso. Só que pros jogadores no geral, as coisas estão um pouquinho melhores. Muitos consideraram os gráficos e a jogabilidade ok, mas reconhecem que não é a melhor coisa do mundo, mas dava pra se divertir. E ele acabou levando uma nota de 4.9 de 10. Não é nem uma nota muito boa, mas ainda é melhor do que os críticos falaram, né? Vamos fazer um jogo. Fazer um jogo, não diga asneiras, não estique o assunto. A franquia Duke Nukem sofreu bastante naqueles mais de 10 anos que Duke Nukem Forever estava em desenvolvimento, mas teve um outro jogo também com alguns problemas, que foi o Duke Nukem Land of the Babies. Nesse jogo, o Duke Nukem é enviado para o futuro para matar uma raça alienígena que dominou a Terra. Matou todos os homens e o mundo e capturou todas as mulheres. A crítica especializada caiu em cima desse jogo, dando nota 37 no Metacritic. Boa parte das críticas estavam no humor do jogo, que é bem controverso. Se fosse hoje em dia, ia ser cancelado. Se bem que isso vale pra franquia inteira, né? Agora, sobre questões de gráficos e jogabilidade, criticaram os controles, que é meio truncado. Muitos falaram que o game simplesmente não era divertido. Já os jogadores têm uma opinião um pouquinho diferente, dando nota 6.3 pro jogo de 10. A galera não se incomodou com os controles meio duros, comparando até mesmo com games como Tomb Raider, que também tinha mecânicas parecidas. Já aqueles que eram fã do Duke Nukem adoraram esse humor politicamente incorreto aqui. Acharam o jogo bem engraçado, passando por cima das críticas negativas. Duke, you're an irritating little human. I was called here to save Earth's future and get humankind back on top of the food chain where it belongs. And a bunch of hairy, smelly, mutated, banana-sucking apes aren't gonna stop me. Least of all you. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Resident Evil Survivor foi o primeiro spin-off da saga Resident Evil e também o primeiro game da saga com gameplay em primeira pessoa. E é justamente por ele ser bastante diferente dos outros jogos lançados até então que esse jogo acabou dividindo bastante opiniões. Pra variar, os críticos odiaram o game, dando nota 39. Falaram que os controles eram difíceis, que a gameplay era tediosa, que os visuais eram terríveis e por aí vai. Alguns falaram também que esse jogo foi uma tentativa de mesclar dois gêneros, que era o FPS e o Survival Horror, e que falhou miseravelmente. E teve gente que foi mais além e falou que Resident Evil Survivor é um insulto pros fãs da saga. Mas será que é isso mesmo? Os fãs tiveram opiniões um pouco diferentes. Muitos abraçaram a mudança, gostaram de jogar um Resident Evil em primeira pessoa, inclusive. Rolou até comparação com Virtual Cop, que tinha um visual e estilo de gameplay mais ou menos parecido. Isso tudo fez com que esse game levasse a nota de 6.1 pelos jogadores, praticamente o dobro da nota dos críticos se a gente dividir por 10, né? Que aqui os jogadores é de 1 a 10 e dos críticos é de 1 a 100. Vocês entenderam? Não entendi nada. A franquia Digimon World foi muito mal das críticas no PS1. O primeiro, então, tanto os críticos como os jogadores, o pessoal ali se abraça e fala mal do jogo. Eu mesmo adoro, depois que você aprende a jogar, é maravilhoso. Eu sei, ele tem muita coisa assim que dificulta a experiência, deixa tudo mais difícil, mas ele tem
ele tem um charme ali. Mas por outro lado, tem uma comunidade até que grande que adora os 3 primeiros jogos da franquia que foram lançados pro PlayStation 1. Mas eu vou separar dessa vez aqui pro Digimon World 3, que recebeu nota 47 dos críticos. Entre as reclamações, falaram que o jogo era complicado demais nas suas builds, outros falaram que o jogo simplesmente não era carismático e que o game era medíocre. Sem contar que era muito diferente do primeiro e muito diferente do segundo também. Eu não sei o que deu na cabeça da Bandai, que eles numeraram o jogo Digimon World 1, 2 e 3, mas cada um é completamente diferente. O Digimon World 3 talvez seja o mais próximo do que são os jogos de Pokémon de Game Boy da época. Mas por outro lado, os fãs discordam totalmente disso, dando nota 8.4 para esse game aqui. Muitos falaram que apesar do jogo ter esse aspecto meio infantil, ele definitivamente não é para criança. Era difícil, meu amigo. O começo dele, então, pra gente que é brasileiro, era complicadíssimo. Não como o 2, né? O 2 eu não consegui passar da área inicial, mas no 3 eu conversava com todos os NPCs, não entendia nada de inglês, e aí conseguia jogar ali, sair pro mundão que era meio aberto e morria e tinha que começar tudo de novo, porque eu não sabia upar meus Digimon, infelizmente. Mas voltando no assunto sobre o jogo não ser pra criança, pelo menos na visão dos jogadores, eles não falaram isso como uma crítica, e sim como um elogio, porque acharam a dificuldade e a complexidade dele muito justa e divertida. As batalhas por turnos também foram elogiadas, além da trilha sonora e o visual do jogo, que, tenho que concordar, são belíssimos. A música aqui é muito boa mesmo. E até mesmo os fãs de Pokémon que jogaram esse jogo falaram que ele é excelente tanto como visual e com as mecânicas. Foi na exata mesma época do auge do PS1 que a franquia Harry Potter chegou nos cinemas. E como não podia ser diferente, o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal ganhou uma adaptação para os videogames também. A versão do PS1 não foi muito bem aceita pelos críticos, que deram nota 64 pra ele. Uma nota até que alta pelo que a gente tá vendo aqui nos últimos games listados, né? Mas as críticas eram principalmente nos gráficos, falando que o jogo era feio, cheio de texturas zoadas e o cenário sem vida. Também criticaram certos pontos da jogabilidade, falando que era meio travada e tudo mais. Alguns até achavam esse visual dos personagens e os sons meio zoados até engraçados. Inclusive, a gente não pode esquecer da gloriosa imagem do Hagrid todo quadradão olhando pra gente, né? Muito bom esse meme. Ou seja, o que era muito criticado pelos jornalistas era divertido pros jogadores. E isso fez o jogo levar uma nota de 7.3 dos usuários. Ô gente, será que é só eu que bebo? Driver 2 chamou bastante atenção na época do seu lançamento. O primeiro Driver era basicamente o primeiro jogo de mundo aberto com temática urbana e câmera em terceira pessoa, já que o GTA desse tempo já existia, mas era aquele estilo de câmera de cima. O Driver 2 chamou mais atenção ainda pela possibilidade de você poder sair dos veículos, algo que era inédito até então dentro da própria saga. Tá, mas o que os críticos acharam disso? Apesar dessa inovação, muitos criticaram o excesso de bugs e glitches e o frame rate extremamente baixo que o jogo apresentava em alguns momentos. Isso não é só coisa atual não, tá? FPS baixo lá no Play 1 o pessoal reclamava. Também criticaram o sistema de colisão dos carros, chamando ele de injusto. Por conta disso e outras reclamações menores, Driver 2 recebeu nota 62 da crítica especializada. Já os jogadores foi um pouco diferente. Muitos acharam um game inovador para a época, fora que foi a experiência de muitos em um jogo de mundo aberto dentro dos videogames, e a novidade era tanta que nem existia o termo mundo aberto ainda. Algumas pessoas falavam que era meio um jogo de corrida que você podia andar pela cidade. Se tinha carro era de corrida. A lógica era essa. Ou seja, esse fator novidade, liberdade de poder dirigir pra onde você quiser no mapa, era muito legal. Fora o fato de você poder sair e trocar de veículos também, né? Que chamou muita atenção e conquistou bastante jogadores, resultando numa nota 7.5, inclusive. Ah, e pra gente que é brasileiro, teve o charme a mais de uma das cidades desse jogo ser o próprio Rio de Janeiro, com alguns personagens falando em português e tudo. Isso aí conta bastante pra gente, né? Aqui é o Brasil. Agora esse aqui vai pegar na alma. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories foi um fenômeno na época do PlayStation 1. Muita gente jogando, fora a empolgação monstra com o anime que passava na mesma época pra gente, né? Tava passando ali na TV Globinho em meados de 2003 e você já ia logo na banquinha achar algum jogo parecido. E via lá a capa do Yugi de Play 1, meu amigo, todo mundo levava pra casa. Mas vocês acreditam que os críticos odiaram esse jogo, dando nota 57 pra ele? E aí você me pergunta, por que isso? Alguns criticaram
a dificuldade do jogo, que consideravam injustas. Aí eu tenho que concordar um pouquinho, né? Porque realmente era injusto. Só que a maioria das críticas estavam mesmo no card game em si, que no jogo é bem diferente do jogo físico. Mas aí tem um porém, porque quando esse game estava em desenvolvimento, o jogo físico ainda estava sendo trabalhado, o mangá ainda não tinha sido acabado, se eu não me engano. Tava bem no começo de tudo do projeto ali, então não tinham as regras oficiais do TCG. Isso pelo menos na data do lançamento do jogo. Quando a gente mesmo teve acesso aqui, por causa do anime inclusive, a gente já conhecia as cartinhas também, elas já tinham sido lançadas, né? Então tem essa percepção um pouco diferente, e muitas pessoas, como jogadores também, ficaram um pouco decepcionadas porque as regras eram diferentes. O jogo era muito diferente das regras do anime, e o anime também era muito diferente das regras do jogo em mídia física. Era uma confusão. Porém, na minha opinião, as regras do jogo são bem mais simples pra jogar do que as regras oficiais do card game, né? E por causa disso, muitos jogadores amaram. Tinha aquela mecânica clássica de você fazer fusão, não precisava da carta de fusão pra fazer isso, era somente apertar pra cima ali, fazer combinações diferentes entre os monstros e descer a lenha nos inimigos. Mas que o jogo é injusto, a gente tem que concordar. O sistema de drop de cartas é meio complicado também, você tem que jogar muitas vezes pra farmar cartas em certos inimigos pra conseguir evoluir, porque vai ter um momento do jogo que com o seu deck inicial não dá pra fazer nada. Mas se trata de um jogo de card game, né? Então é assim, é dessa forma que as coisas acontecem. Poderia ser um pouco facilitado? Poderia. Mas quando você pega o jeito, meu amigo, você vai longe. E esse foi um daqueles games que muitas pessoas usaram Game Shark. Você via gente com um deck de dragão branco de 3 cabeças, que pra fazer da forma tradicional você tinha que fazer um ritual e tudo mais. Mas não, o cara já tinha a carta na mão já. E aí eu te falo, é Game Shark, porque essa carta não tem como pegar, tá? E várias outras cartas também que eu acho uma sacanagem, que não podem ser desbloqueadas a não ser com Game Shark. É impossível você zerar o game e pegar 100% das cartas. Mas era divertido pra caramba e tinha muitas teorias, falava que não dava pra zerar, que era impossível fazer. Mas não, gente, dá pra zerar sim, não precisa usar Game Shark, você só tem que ter paciência. Mas no geral, os fãs deram nota 8.4 no Metacritic, bem diferente dos críticos, né? Mas e aí, agora fica a dúvida aqui, você concorda com os críticos ou com os jogadores? Uma coisa que chamou a atenção na época do PS1 foram os RPGs, e a Sony tinha o seu próprio RPG japonês, chamado de The Legend of Dragoon. Esse game até que não foi mal recebido, mas a crítica foi mais rígida como sempre, dando nota 74 no Metacritic. Apesar do jogo ter chamado a atenção, alguns falaram que o game não era tão inovador assim, inclusive falando que ele era muito parecido com Final Fantasy VII, ou com a franquia Final Fantasy de forma geral, basicamente acusando a Sony de tentar copiar a Square Enix, que fazia muito sucesso com essa franquia naquela época. Até o sistema de transformação em dragão foi criticado por algumas pessoas, falando que eles pegaram essa ideia de Power Rangers e que não tinha ficado nada legal. Mas, meus amigos, os jogadores não poderiam discordar mais. A galera adorou o game, os personagens, a história e os cenários. O sistema de batalha com combos chamou bastante atenção, porque na época não tinha muita variedade de batalhas por turnos. Fora que o sistema de transformação em dragão foi considerado um ótimo diferencial para esse game. E vale lembrar também que o jogo tinha 4 CDs, pois é, esse aqui era triste de você comprar na banquinha. Se o jogo original já era caro, a gente nem via aqui no Brasil, na feirinha você tinha que pagar o preço de 4 jogos, né? Aí, só que você tava levando só um. Isso quando a banquinha nem sabia disso e só tinha o primeiro disco, aí era triste. Enfim, Legend of Dragoon é tão querido pelos fãs que recebeu nota 8.6 no Metacritic. E muitos pedem um remake dele até hoje. Mas agora eu quero saber de você. Lembra de algum outro jogo de PlayStation 1 aí que as pessoas adoraram e que você vê as revistas criticando na época? Você tem uma lembrança assim? Comenta aqui embaixo. E qual outro videogame vocês gostariam de ver eu fazendo um vídeo desse aqui parecido? Comenta aí. E se você assistiu até aqui, fortalece com seu joinha, inscreva-se aqui no canal e dá uma olhada nesse vídeo onde eu mostro pra vocês os jogos de PS2 que os críticos detestaram, mas a gente adorou. Você vai curtir. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e tchau, tchau. Fui!